Oi, gente. Bom dia, boa tarde a todos. Tofik, tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, eu já tinha feito a alguns de vocês aqui, né? E levando em conta que essa semana o país foi surpreendido, né, com as colocações do Procurador-Geral Augusto Aras, que está num governo que foi eleito com a bandeira da Lava Jato, né? E a gente não pode negar que a Lava Jato despertou no Brasil uma ilusão de que o país ia dar um passo no sentido do avanço contra a impunidade. Nós estamos aqui com formadores de opinião, comunidade jornalística e jurídica e jornalística, e eu me pergunto, como é que a sociedade brasileira vai entender todos esses vai e voltas que, como vocês mesmos estão dizendo, que o Supremo errou, porque não foi um erro só do Sérgio Moro, ou seja, como é que a sociedade brasileira vai interpretar uma mudança de rota de novo? Como é que fica essa sensação de que, puxa, andamos para trás em nome da impunidade que só prende negros e pobres no Brasil? Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a pergunta feita pela minha querida amiga Carla Gimenez e quero cumprimentar a todos aqui na pessoa do Marco Aurélio e do Lênio, todos os autores do livro, e cumprimentar as jornalistas e jornalistas que muito nos honram com a sua presença hoje aqui. Em primeiro lugar, apenas antes de entrar propriamente dito na resposta à pergunta da Carla Gimenez, eu acho que nós precisamos fazer aqui uma diferenciação muito clara do que são decisões erradas, do que são decisões equivocadas, do que são até decisões ilegais, do que foi e é a alegação de suspeição do juiz Moro. São coisas completamente diferentes. O Supremo erra, o STJ erra, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região erram. O que se discute aqui, nesse livro e nessa conversa, não é os equívocos e as ilegalidades que os tribunais cometem, e cometem muitas vezes, e vai continuar cometendo enquanto a justiça for feita por seres humanos. O que se discute aqui é de um juiz que se despiu da toga, é de um juiz investido de um poder de fazer o controle judicial da acusação, de frear o arbítrio, de garantir direitos e liberdades, quando, na verdade, esse juiz estava sentado no banco de uma das partes. Isso eu não consigo imputar a nenhum desembargador, a nenhum ministro na Operação Lava Jato. Eu não tenho elementos para afirmar isso em relação a ninguém, a não ser ao Sérgio Moro. E não é só por causa do Intercept. Dizem que as pessoas, quando vão cometer grandes arbitrariedades e grandes abusos, elas primeiro escrevem anunciando isso, né? Já houve líderes políticos que fizeram isso. E o Moro fez isso. Em 2004, ele escreveu um artigo em que ele enaltecia a figura do juiz de ataque. Esse, inclusive, é o tema do meu artigo nesse livro. Pretore d'assalto, como dizem na Operação Mãos Limpas, na Itália. Um juiz a quem cabia, Reinaldo Azevedo, atente a esta expressão do juiz Moro, um juiz a quem caberia desconstituir a legitimidade dos poderes políticos e judiciários contrários ao avanço do combate à corrupção. Então, é desse juiz que nós estamos tratando. Se nós formos colocar tudo no mesmo barco, e a pergunta que até a Mônica fez ao Toron, mas os tribunais mantiveram, algumas condenações foram mantidas, a maioria das condenações foram mantidas. Haveria essas condenações se o juiz de primeira instância fosse outro? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Esta é a pergunta. Porque o juiz de primeira instância não apenas sentencia o caso, ele decide se a parte pode
provar, se a parte pode trazer determinada testemunha, se a parte pode trazer um documento, se a parte pode produzir determinada prova. São inúmeras as questões que um juiz de primeiro grau decide e que vão influenciar de forma extrema o julgamento nas instâncias superiores. Essa ladainha de que o juiz Moro é um juiz isento porque as decisões dele foram confirmadas, é uma ladainha. Porque é evidente que nós não temos como saber como teriam sido esses julgamentos se tivesse sido outro o juiz. Se tivesse sido um juiz que tivesse deferido a produção de provas para as defesas, que não foram permitidas, se tivesse sido um juiz que, em audiência, não tivesse obtido a fórceps algumas respostas, como Toron, numa audiência, denunciou, de uma testemunha que, depois de negar 6 vezes um fato, foi perguntada pela 7ª e pela 8ª vez pelo juiz. Pelo juiz. Se ele realmente confirmava aquilo. Um juiz que disse no Jornal Nacional, há 2 semanas atrás, que encarou o interrogatório de um réu como um ringue de boxe. Ele viu os réus como adversários. Ele viu os réus como oponentes. Ou alguém se lembra do procurador da República que antagonizou com as defesas no dia das audiências que foram transmitidas no Jornal Nacional? Só se lembram do juiz. A Veja chegou a estampar uma capa dizendo Lula versus Moro. E eu não me lembro de ter visto o Moro reclamar dessa capa. Ele era um juiz, como ele mesmo definiu, um juiz de ataque. Um juiz de acusação. Então, Carla, respondendo à sua pergunta, eu acho que nós precisamos fazer o Código do Império, infelizmente, de prevaricação hoje do Brasil, ele sofreu uma simplificação que nenhum outro diploma penal sofreu. Ele é uma frase de 4 palavras dizendo que comete prevaricação quem julga ou quem pratica ato de ofício por motivo de sentimento pessoal e tal. O Código do Império dizia que prevaricava aquele que aconselhava uma das partes. O Código Penal da Primeira República, de 1890, dizia que cometia prevaricação o juiz que julgava uma causa em que ele estava suspeito para julgar. Tamanha importância que, desde lá, o legislador dava à isenção, à imparcialidade do juiz, ou a esse juiz bufão que quer julgar com sentimentos que lhe afligem a alma, em vez de ser um fiel aplicador da lei. Então, desculpe aqui o sabatino, mas eu acho que é essa a distinção que precisa ser feita. Né? Eu não me lembro de ter visto, eu disse isso outro dia, eu não me lembro de ter visto, Carla, nenhum outro caso em que, na primeira semana de processo, advogados que não fazem e que não cometem barbeiragem, são advogados, como muito gosta de se dizer, bem pagos, competentes, habilidosos. Eu nunca vi, na primeira semana de julgamento, advogados como Toron, como Nélio Machado. O problema é do Tufik mesmo. Tá, então, perfeito. Vamos seguir, então, a reza. Continua. Concluir. Vou concluir. À frente da condução da causa, não. É porque, desde o primeiro momento, já se sabia, porque já se conhecia o juiz, que não havia juiz em Curitiba. Havia um aliado da acusação. Havia um coordenador da acusação, como o Intercept depois veio revelar. Mas um aliado da acusação já se sabia que ele era. E eu não consigo afirmar isso de nenhum desembargador do TRF, de nenhum ministro do STJ, de nenhum ministro do Supremo. É essa distinção que precisa ser feita. Muito obrigado a todos. Parabéns, Tufik. Essa eloquência eu conheço desde a época do movimento estudantil. Né? Que competência. Só a mãozinha do Toron, faltou a mãozinha do Toron. Como diz o Lênin Streck, esse juiz atirou a flecha e depois pintou o alvo. Né? Ele começou o processo pelo fim. Ele sabia que ia condenar e depois tentou construir umas teorias malucas para fazer isso. Vamos lá, olha, nós temos uma lista, eu vou ler, nós vamos